E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, a gente vai aprender mais uma parte da física, agora o início da termodinâmica, que estuda as relações das transformações, transferências de energia, principalmente nas transformações gasosas, como acontece, por exemplo, no motorzão, como você está vendo aí, você vai aprender o funcionamento dele logo adiante. Mas primeiro vamos entender o conceito de trabalho de um gás. Vamos lá, que é bem tranquilo. Pessoal, então vamos recordar o conceito de trabalho. Trabalho, na verdade, você aprendeu lá na mecânica, indica uma quantidade de energia transformada sempre através de uma força. Então agora você vai imaginar um gás que está confinado dentro de um recipiente, por exemplo. Ó. Então tem um êmbolo fechando esse sistema e esse êmbolo, nesse primeiro momento, pode ser móvel. Então, quem exerce pressão no sistema é a própria pressão atmosférica. Por isso que nós dizemos, então, que a transformação a ser feita aqui vai ser realizada a pressão constante. Tudo bem? Então, o que significa isso? Quando eu fornecer calor para esse sistema, esse gás vai ganhar energia. O que ele pode fazer com essa energia? Claro que suas moléculas podem se agitar mais, aumentando a sua temperatura, mas ele também, através das suas moléculas, pode empurrar esse êmbolo para cima. Daí a realização de trabalho. Então ele gasta uma parte da energia que está recebendo para empurrar o êmbolo. Entendeu o significado? Então, trabalho é uma energia transformada ou transferida, sempre através de uma força. Isso você aprendeu na mecânica. Como assim trabalho de um gás? Então, é a quantidade de energia que esse gás vai usar, que ele vai precisar, para, por exemplo, empurrar esse êmbolo num certo deslocamento. Tá joia? Então, olha só o desenho aqui, ó, posterior a esta expansão. Então, de novo, ó, o calor é fornecido ao gás, parte dessa energia pode ser usada pelo próprio gás aumentar a sua temperatura, mas uma parte dessa energia pode ser usada para expansão. Veja bem, repetindo, nós estamos nesse primeiro momento admitindo a pressão do gás constante, que nesse caso é a própria pressão atmosférica, já que esse êmbolo é um êmbolo móvel, tá? Fique esperto nessas informações. Muito bem, então nesse segundo desenho, o gás já expandiu, realizou uma força nesse êmbolo e deslocou esse êmbolo uma distância d. Vamos recordar como é que calculamos o trabalho lá na mecânica. Lá na mecânica, você lembra, o trabalho é representado por essa letra grega, tal, mas você pode usar a letra W, que é muito comum aqui no Brasil. Então vamos usar aqui a letrinha grega para representar o trabalho. E a formulinha lá da mecânica era F de cosseno θ. Lembra que esse θ é o ângulo sempre formado entre a força e o deslocamento. E a unidade de medida, você lembra? Você colocava aqui, no lugar da força, Newton, deslocamento em metro, então gerava uma unidade Newton vezes metro, que é a unidade Joule, não unidade no sistema internacional. Muito bem, então vamos calcular o trabalho desse gás, admitindo então que a pressão é constante. Muito bem, então o trabalho do gás vai ser a força que ele exerce aqui no êmbolo, vezes o deslocamento, e veja aqui na demonstração, ó, colocamos cosseno de 0 grau. Por que 0 grau? Força para cima, deslocamento do êmbolo para cima. E o cosseno de 0 grau vale 1. Então a expressão vai ficar mais simples, apenas força vezes o deslocamento. Mas qual que é a definição de pressão? Também aprendido lá na mecânica. Pressão é o conceito força dividido pela área. Então nós podemos substituir aqui no lugar da força, pressão vezes a área. Tranquilaço? Vamos colocar essa expressão pressão vezes a área aqui no lugar da força. Muito bem, então o trabalho do gás vai ser pressão vezes a área vezes o deslocamento. Agora, pessoal, vamos visualizar, na verdade, o que significa esse produto. Ó. Área vezes o deslocamento. Veja, o êmbolo subiu essa medida D. Se eu multiplicar D, eu estou pegando a altura e essa área é a área do êmbolo, a área da base. O que dá a área da base vezes a altura que você aprendeu na matemática? Não é o volume do cilindro? Só que veja que esse D é apenas o que ele subiu. Então, na verdade, esse produto, área vezes D, vai representar para a gente a variação do volume. Ele tinha um volume inicial e agora tem um volume final. D vezes a área é a variação do volume. E aí pronto, pessoal, está demonstrado para vocês, né? Uma versão da fórmula lá da mecânica,
usada aqui na termologia. Então, a partir de hoje, precisou calcular o trabalho realizado por um gás. Se a pressão for constante, basta multiplicar a pressão pela variação de volume. Tranquilaço, não é? Fala sério. Agora, meninos, o seguinte, o que os alunos mais erram é a questão das unidades. Bom, no sistema internacional, pressão tem que estar em Newton por metro quadrado, que é o Pascal. E aqui onde é o principal erro. É muito comum os problemas trabalharem com litros, né? Tanto a variação, volume inicial, volume final. E você não vai poder colocar litros aqui. A unidade de volume no sistema internacional, tudo depende do metro, tem que ser metro cúbico. Então, cuidado na transformação. Lembrando que 1 metro cúbico vale 1000 litros. Tranquilo? Veja que esse produto aqui, ó, Newton por metro quadrado da pressão, vezes metro cúbico do volume, vai gerar Newton vezes metro. Esse Newton vezes metro é a mesma expressão do trabalho lá da mecânica. Ó. Newton vezes metro, então, que nós chamamos de Joule. Pessoal, tranquilaço? Então, cuidado com as unidades. É relativamente fácil, né? Uma formulinha bem tranquila, pressão vezes a variação do volume. Lembra que a pressão deve ficar constante, mas muitos alunos escorregam aqui nas unidades de medida. Legal? Bom, vamos fazer um comentário agora sobre o sinal do trabalho. Veja, o exemplo que eu dei para vocês foi de uma expansão. Numa expansão, o volume final é maior do que o volume inicial. Isso quer dizer que a variação do volume é positiva. Como o trabalho é a pressão vezes a variação do volume, então nós temos o trabalho realizado pelo gás positivo. Que significa o seguinte, o gás então realiza trabalho sobre o meio externo. O gás usa parte da energia para sofrer essa expansão, realizando trabalho positivo. Muito bem, o contrário, uma compressão. Veja que o volume final é menor do que o inicial. Isso quer dizer que a variação do volume é negativa. Se a variação do volume é negativa e a pressão é positiva, o produto, então, o trabalho do gás fica negativo. Bom, se o trabalho do gás é negativo, qual é o significado físico disso? Na verdade, é o meio externo que empurra o gás comprimindo ele. Então, o meio externo realiza trabalho sobre o gás. Tranquilo, moçada? Fica de olho nos sinais, o sinal é muito importante. Então, repetindo, numa expansão, o trabalho do gás é positivo e numa compressão, o trabalho do gás é negativo. Tá joia? Agora, e se a pressão variar? Né? Você só pode usar a equação trabalho, pressão vezes a variação do volume, para pressão constante. Se a pressão for variável, o exercício vai fornecer para a gente um gráfico mostrando justamente a variação dessa pressão. Veja que o gráfico é pressão em função do volume. E aí, para você calcular o trabalho dessa expansão, e nos exercícios, pessoal, fica de olho nessa setinha aqui, ó. Geralmente é mostrada a setinha para mostrar o caminho do trabalho. Então, nesse caso, você está vendo aqui que houve uma expansão, o volume cresceu, tá vendo? E para calcular o trabalho, basta calcular a área do gráfico. Olha, desde a mecânica tem um macetinho para você descobrir o que fornece a área. Esse macetinho você pode, por exemplo, multiplicar os eixos ou multiplicar as unidades. Vamos multiplicar as unidades? Ó. Pressão, Newton por metro quadrado, vezes volume, metro cúbico. Esse produto sobra Newton vezes metro, que é o Joule, unidade de energia, tá vendo? Então, ao calcular esse trabalho, nesse caso aqui é um trapézio, você vai calcular o trabalho realizado pelo gás nessa expansão de A para B. Agora, o sinal é por sua conta. Como você viu aqui que é uma expansão, se há uma expansão, o trabalho então vai ser positivo. Se fosse o caminho inverso, se fosse uma compressão, trabalho negativo. Tá joia, pessoal? Pessoal, um estudo bem legal, que é muito comum na termodinâmica, é você estudar ciclos termodinâmicos, como por exemplo esse aqui, ó. É mostrado aqui um gráfico pressão-volume e tem aqui várias transformações gasosas, né? De A para B, B para C, de C para A. Nós dizemos que um gás sofreu um ciclo termodinâmico quando ele tem um estado inicial A e o estado final coincide com o estado inicial. Mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura. Muito bem, como que nós calculamos o trabalho de um ciclo termodinâmico? Vamos lá. Basta fazer separado. Ó. Como é que você faz para calcular o trabalho de A para B?
Nós vimos na tela anterior. Basta calcular essa área, a tela embaixo, né, a área desse trapézio, e veja que nesse caso, como foi uma expansão, o trabalho é positivo. Agora, pessoal, chama a atenção de vocês de B para C. Veja que de B para C não teve variação de volume. É uma transformação isovolumétrica. Então, escuta o que eu vou te falar agora. Quando você vai calcular o trabalho realizado por um gás, só existe trabalho de um gás quando ocorre uma variação de volume. Para transformações que não ocorre a variação do volume, isovolumétrica, o trabalho é igual a zero. Tranquilo, pessoal? Todas as transformações isovolumétricas, quer dizer, o gás não expandiu e não foi comprimido, o trabalho é zero. Tranquilo? E agora a transformação de C para A. A transformação de C para A, que seria só essa parte aqui, você pode usar a fórmula, porque de C para A nós temos a pressão constante. Então, pode ser usada a pressão vezes a variação do volume. E veja que a variação do volume é negativa, ó. O volume diminuiu. Mas você também pode calcular essa área fácil, essa área do retângulo. Só que o sinal é por sua conta. Como você está vendo aqui que houve uma redução no volume, o gás foi comprimido, o trabalho nesse trecho é negativo. Bom, mas agora eu quero o trabalho total, eu quero o trabalho do ciclo. Veja qual que é a nossa conclusão. Eu vou somar o trabalho de A para B, de B para C e de C para A. Bom, de B para C é zero. Então, eu vou somar esse trabalho com esse aqui. Mas ao somar esses trabalhos, na verdade, eu estou pegando essa área maior, positiva, e diminuindo dessa área menor. O trabalho aqui é negativo. Ora, se eu pegar essa área e subtrair dessa, na verdade, eu estou calculando a área interna do ciclo. Olha que legal. Então, para calcularmos o trabalho de um ciclo termodinâmico, basta calcular a área interna desse ciclo. Muito facinho, né? Agora, toma cuidado com os sinais. Quando você tem um sentido horário, como esse aqui demonstrado, ó, você está vendo que o trabalho positivo de A para B é maior do que o negativo, de C para A. Então, temos um saldo positivo. Caso ocorra o contrário, no sentido anti-horário, o trabalho de B para A, negativo, já seria maior do que de A para C, que é o positivo. Então, você teria um saldo total negativo. Então, repetindo, trabalho do ciclo positivo no sentido horário, negativo no sentido anti-horário. Pessoal, é isso aí. Não é bem tranquilo? Uma aulinha fácil, uma introdução à termodinâmica, como calcularmos o trabalho de um gás. Lembra que você está calculando energia. Então, trabalho para pressão constante. Pressão vezes a variação do volume. Cuidado com as unidades. Ah, mas quando a pressão for variável, basta calcular as áreas. E lembra do significado físico. Você está calculando energia, associada às transformações gasosas, às expansões e às compressões. Tá joia? Então não perca as próximas aulas que eu vou resolver exercícios com vocês, tá bom? Um abraço a todos e bons estudos!